Bom, a gente vai falar hoje a respeito da ação monitória, que é um rito processual um pouco diferente do processo tradicional de conhecimento e da ação de execução. Retomando, para que eu pense numa ação de execução, eu tenho que ter um título executivo, seja ele de origem judicial, seja ele de origem extrajudicial. Se o título executivo tem origem judicial, eu abandonei a minha clássica versão lá do CPC de 73, que falava em processo de execução de sentença, e passei a adotar no CPC de 2015 uma nova configuração chamada fase de cumprimento da sentença. Então, se a obrigação nasce de uma determinação trânsito em julgado jurisdicional, a execução propriamente dita desta decisão jurisdicional se transita dentro da fase de cumprimento da sentença, que nada mais é, como nós vimos nas aulas passadas, do que uma nova fase do processo de conhecimento. Fase postulatória, fase de saneamento, fase probatória, fase decisória, fase recursal, sexta fase, fase de cumprimento da sentença. Então, neste conceito em que eu tenho a origem da minha pretensão de crédito, vinda de uma gênese processual, eu vou para uma fase de cumprimento de sentença. Todavia, se a minha configuração do crédito tem origem de ato negocial, de um contrato, de uma declaração unilateral de vontade, seja o que for, revestindo-se dos requisitos básicos de títulos executivos de ordem extrajudicial, liquidez, certeza e exigibilidade, eu vou lançar mão de um processo executivo propriamente dito, de uma ação de execução. Agora, existem situações, e aí dentro do processo de conhecimento, que eu vou buscar tão somente algumas cargas eficaciais na sentença. Por exemplo, quais são as cargas eficaciais que eu posso ter no processo de conhecimento? Condenatória, constitutiva, declaratória. As declaratórias meramente reconhecem uma situação fática, por isso que elas sequer estão sujeitas ao rito prescricional de qualquer pretensão. Agora, se eu tenho uma pretensão que está constituída ou virá constituída no processo, o que eu preciso é buscar do judiciário a constituição desse direito. E como consequência da constituição desse direito, eu preciso, portanto, ver condenado o réu ao cumprimento do direito. Por exemplo, se a minha pretensão é uma pretensão indenitária proveniente de um acidente de trânsito, eu posso simplesmente sair pretendendo cobrar do réu que ele seja condenado a me indenizar? Não. Eu preciso constituir algo que o próprio Código Civil me diz, chamado lá no artigo 186 e no 187 de ato ilícito. O que é o ato ilícito? Ato ilícito, conceitualmente, é aquele, artigo 186, todo aquele que agindo comete dano ao patrimônio de outro e fica obrigado a reparar o dano. Ou artigo 187, todo aquele que ainda que no exercício regular de um direito, fugir da função social de um contrato, também incorre em ato ilícito. Então, eu preciso buscar do juiz, em primeiro lugar, o reconhecimento do ato ilícito. E a partir desse reconhecimento do ato ilícito, então, postular as consequências da transgressão à licitude de conduta imputável ao réu, buscando a partir daí, então, constituir o direito em favor do autor e condenar ao réu ao cumprir. E isso é um processo de conhecimento normal. Agora, existem situações em que a própria norma me fala que, basicamente, eu não precisaria ter um processo de conhecimento normal, mas eu já tenho algum indício da prova do meu direito. Ou seja, eu tenho a possibilidade de buscar não através de um processo de execução, porque eu não tenho um título executivo de origem judicial ou extrajudicial, nem tampouco através de um processo de conhecimento, porque eu estou além disso, eu estou para além disso, eu já tenho alguma perspectiva do meu crédito, eu posso então manejar a minha ação monitória. O que é ação monitória? Tem como objetivo, portanto, possibilitar que uma pessoa consiga cobrar um valor monetário, um bem ou uma obrigação propriamente dita, sem que tenha que entrar num litígio formal para constituir essa pretensão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual é a execução aplicada ao cheque? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, o cheque não prescreve em 6 meses. O crédito que o cheque representa, ele prescreve em 6 meses quanto à sua pretensão executória. Ou seja, eu posso buscar a execução do cheque em até 6 meses, sob pena dele perder a sua condição de título executivo extrajudicial. Mas o crédito que cheque representa, ele não perde a sua capacidade de crédito propriamente dito.
Por um outro lado, eu não preciso ir ao judiciário ver constituído o meu crédito, porque ele já está constituído. O próprio cheque é a comprovação do meu crédito, da minha perspectiva de crédito. Eu não preciso agregar uma prova constitutiva para dar valia ao cheque. O cheque por si só já vale. O que ele não tem mais é poder executório, ou seja, ele não serve mais como título para uma ação de execução, mas ele serve sim para uma ação monitória. Então, todo aquele que tendo alguma prova escrita puder buscar isso através de um rito não tão violento quanto uma ação de execução, mas tampouco tão moroso como um processo de conhecimento tradicional, poderá buscar a satisfação da sua expectativa de crédito através de uma ação monitória. E é isso que diz o artigo 700 do CPC. O que diz? A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, primeiro requisito, prova escrita, sem eficácia de título executivo, segundo requisito, não ser um título executivo, que terá o direito de exigir do devedor capaz. Então, são 3 requisitos que o próprio caput do artigo 700 me dá: capacidade do devedor, prova escrita do título e ausência de executividade desta carta. Presentes esses 3 requisitos, eu posso então buscar a satisfação da minha expectativa que este título representa através de uma ação monitória. E qual é o objeto? Bom, pode ser o pagamento de uma quantia em dinheiro, pode ser a entrega de uma coisa fungível ou infungível, de um bem imóvel ou de um bem imóvel, pode ser o adimplemento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Então, o artigo 700 do CPC, ele é muito claro, ele é muito objetivo quanto à utilização da ação monitória. E eu, particularmente, digo uma coisa para vocês: na dúvida, se eu tenho um título executivo ou não, eu vou para a ação monitória. Entenderam? Por quê? Porque muitas vezes eu posso abrir mão da pretensão executória, mas eu não vou sucumbir na minha pretensão de receber o crédito. Então eu vou para a ação monitória porque ela é uma zona de conforto, ela não é tão árdua quanto um processo de conhecimento e não tão violenta quanto uma ação de execução propriamente dita. Então o CPC me dá esses 3 requisitos, né, que eu já falei para vocês no próprio artigo 700. Então, se ele tem uma decisão jurisdicional, ele vai para uma fase de conhecimento de sentença. Se ele tem um título executivo de origem extrajudicial, ele vai para uma ação de execução. Agora, se ele não tem nada disso e ele tem alguma prova escrita, algum indício do seu crédito, ele vai manejar a ação monitória. Além disso, né, como pré-requisito também, o parágrafo 2º do CPC, ele me traz ali, na petição inicial, incumbe ao autor exemplificar, explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruída com memória de cálculo. Entro lá no DR Calc e faço atualização da dívida, se é uma dívida pecuniária, o valor atual da coisa reclamada, se é o objeto da minha pretensão monitória é buscar um bem, ou o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, tá certo? Então eu vou quantificar através, como requisito processual determinado pelo legislador. Então, a vantagem da ação monitória propriamente, ela é, na verdade, a grande vantagem dela é que eu não vou precisar buscar, através de um rito processual moroso, uma constituição de direito que já está pré-constituída. E é qualquer prova, gente, é qualquer prova. Mensagem de WhatsApp, depois eu até vou postar para vocês uma bobagemzinha aí que transitou no Instagram, eu achei tão bonitinho, eu vou colar ali, né? Como prova, mensagem de WhatsApp é prova, gente, é prova. Se tu conversar com alguém no WhatsApp, essa pessoa reconhecer no WhatsApp que ela te é devedora, tu já não precisa constituir o direito, aquilo já é prova da Constituição, ele só vai ser reconhecido como tal através de uma ação monitória. Um contrato que está lá firmado entre 2 pessoas, mas não tem a posição das assinaturas das 2 testemunhas, ele perde a condição, a sua característica de título executivo extrajudicial, mas ele serve sim para uma ação monitória, então ele pode fundamentar uma pretensão monitória. Um cheque que está prescrito em sua pretensão executória, mas não perdeu a sua origem de crédito ou como prova do crédito, cabe como fundamento da ação monitória. Vocês estão vendo aí, é só abrir a jurisprudência dos tribunais de justiça. O Tribunal de Justiça aqui, ele tem posição assente a respeito disso, inclusive mais. Existe o súmula do STJ dizendo que o cheque por si só é a prova do crédito e que não precisa de nenhuma comprovação da origem desse crédito. Se eu fui lá e comprei uma porcaria no traficante, qualquer coisa, e esse traficante tem um cheque,
Eu não preciso comprovar que a origem do crédito é lícita. A origem do crédito está comprovada no próprio cheque, a cártula está ali. Eu posso sim, como instrumento de defesa, suscitar que esse cheque foi utilizado para fim bom. Aí é uma questão de constituição desconstitutiva dos embargos monitórios que nós vamos ver mais adiante. Mas em tese, a ação monitória ela exige tão somente uma prova indiciária, digamos assim, de uma origem de crédito documental, uma prova escrita. Caderninho da venda da esquina serve como prova. Aquele documento, a DANF, documento de origem lá, de negociação fiscal, serve como prova também para ação monitória. Não vai jogar o prestador de serviço ou vendedor no rito tortuoso de um processo de conhecimento tradicional. Com aquilo e a comprovação, vou para a monitória tranquilamente. Não tenho título executivo, mas tenho ao menos um indício da origem do meu crédito. Posso utilizar, então, para ação monitória sem processo nenhum, né? Então, eu posso sim fazer isso. Mas eu posso buscar a constituição prévia da minha pretensão executória através do artigo 381 do CPC. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que haja fundado receio. Então eu ali posso constituir o crédito e a partir daí também buscar, com base nessa prova pré-constituída pelo artigo 381, também uma ação monitória, né? É admissível a ação monitória contra a Fazenda Pública também. Eu tenho algum indício de prova, não tenho um título executivo judicial, posso ir buscar a satisfação da ação monitória. Parágrafo 701, parágrafo 2º, né? Artigo 701, parágrafo 2º, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados embargos previstos no artigo 702, observando-se no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial. Então eu vou lá para a fase de cumprimento de sentença. Ou seja, a decisão que reconhece a constituição, digamos assim, do processo monitório, ela me dá origem a uma fase de cumprimento de sentença e não propriamente uma execução propriamente dita, tá bem? Quais são os prazos que a gente encontra dentro da ação monitória? O STF definiu que o prazo para que o autor entre com uma ação monitória tem como prova escrito de um cheque, uma nota promissória, é de 5 anos, ou seja, é cártula. Está previsto lá no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do CPC, portanto, eu posso, em até 5 anos após a emissão do cheque, desde que ele tenha perdido essa capacidade executória, ajuizar a minha ação de execução. Outro prazo interessante é que se aplica-se ao CPC, à ação monitória, os prazos ordinários do processo comum. Então, dentro do processo, aplica-se o prazo de 15 dias, conforme o artigo 701. Prazo de 15 dias, por exemplo, para embargar a ação monitória, tá certo? Então, citado, né, ele tem o direito de, em 15 dias, embargar. Artigo 701, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandato de pagamento, ou entrega de coisa, ou execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. O autor, então, também terá o prazo de 15 dias para responder aos embargos do réu, conforme o parágrafo 5º do artigo 702 do CPC. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Então, cita para cumprir ou embargar em 15 dias, e nesses 15 dias, então, o réu tem o direito de embargos. Depois de embargado, bom, aí o autor tem o prazo de 15 dias para se manifestar sobre isso também, que o juiz julgará. O que cabe suscitar nos embargos à ação monitória? Bom, os embargos à ação monitória, ele tem uma amplitude semântica de propriamente arguir qualquer matéria, né? O parágrafo 11º do artigo 702, ele fala meramente de multa, mas dentro da monitória, o prazo para contestar, a matéria suscitada, ela é ampla. Qualquer fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do embargante, no caso, ele é possível dentro da amplitude de discussão, da amplitude de debate que é possível estabelecer dentro da ação monitória. Gente, voltando um pouquinho atrás, nas aulas anteriores, se embargos à execução, que é muito mais draconiana, que é muito mais violenta, eu tenho amplitude de matéria, eu tenho amplitude de discussão, eu tenho ampla possibilidade de discutir qualquer matéria, ou seja, ampla defesa,
É evidente que na ação monitória, que é um rito menos violento, eu possa ter também esse procedimento. Citado, eu posso lá suscitar qualquer matéria que seja fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. Posso, inclusive, suscitar a matéria com referência à defesa processual, nas minhas preliminares de embargo. Posso arguir prescrição, posso arguir decadência, posso arguir legitimidade de parte, tanto autora quanto réu, enfim, qualquer condição do processo que não foi observada, cabe na ação. Posso, inclusive, dizer que o autor não tem uma pretensão monitória porque ele tem um título executivo judicial e que, portanto, ele tem que ajuizar a ação de execução. Entenderam? Então, eu tenho possibilidade de fazer qualquer tipo de discussão dentro da minha ação monitória. Né? O artigo 702, parágrafo único, ele fala da multa, de uma multa de 10% sobre o valor da causa do réu, caso o réu entre com embargo meramente protelatório. Então, aqui o próprio legislador ele também já procurou punir o réu por protelar uma prestação jurisdicional, por pretender retardar o cumprimento de uma decisão jurisdicional ou a satisfação de uma obrigação pecuniária ou uma obrigação de conduta, dependendo do objeto da minha obrigação contida na minha pretensão monitória. Então, se eu, porventura, tiver no reconhecimento da decisão que os meus embargos, sim, porque uma vez instaurada a monitória e uma vez embargado, terá que ter uma decisão que se dá através de uma sentença que suportará trânsito em julgado a fase do cumprimento. Desta sentença, haverá o reconhecimento ou não, se os embargos são protelatórios. Se protelatórios, o próprio 702, inciso 11, parágrafo 11, já estabelece a multa ali. Né? Então, basicamente, era isso que eu queria trabalhar. Eu poderia falar para vocês aqui das diferenças, enfim, né? O que poderia ser aplicado ou não de uma ação monitória, uma ação de conhecimento, mas eu acho que a própria leitura da norma vai deixar vocês bastante a cavaleiros bastante tranquilos a respeito disso, tá bem? Então, gente, uma boa leitura para vocês, eu estou colocando lá o material bem atualizado, tá certo? Então, boa leitura, qualquer coisa a gente volta a se falar. Um abraço, até semana que vem.